Voltamos para mais um vídeo e o tema de hoje foi pedido pelos seguidores lá no Instagram e que acompanham os vídeos aqui no canal também, que é para poder falar sobre o quarto infantil. Gosto de falar sobre o quarto infantil de uma maneira ampla, porque você pode receber mais de um filho ao mesmo tempo e falar sobre o quarto de meninos e o quarto de meninas. Mas nesse a gente quer falar de uma forma bem ampla, por exemplo, para a gente poder atender a necessidade com diferentes idades ou com sexos diferentes. Então, dentro desses espaços, quando a gente trabalha com idades e sexos diferentes, a gente tem que pensar em como vai se manifestar o interesse de cada um desses novos indivíduos dentro desse espaço. Por exemplo, se um gosta de desenhar e o outro gosta de música, como que a gente vai representar o espaço desses dois? Um gosta de personagem de luta e o outro gosta de carrinho, a outra gosta de princesa e a outra gosta de animais. Como que dentro desse espaço vai ficar representado o estilo e a característica que é individual de cada uma dessas pessoas, dessas novas pessoas, né, dentro desse ambiente? Por quanto tempo um quarto reformado vai atender a necessidade dessas crianças, né? Porque essas crianças vão crescer. Você vai ter 1, 2, 3, 4 filhos, sobrinhos, netos dentro do mesmo espaço. Como que vai ser a distribuição desse espaço para camas, mesas de escrivaninhas para estudos, né? A mesinha lateral, o espaço para livro, o espaço de conhecimento, o espaço para inovação e criatividade, que a pessoa pode ter ali quando é mais novinha, né? Que vai rabiscar uma parede, que vai usar um espaço para fazer uma colagem, uma montagem dos personagens que gosta, vai usar uma prateleira com os brinquedos que mais gosta, alguns nichos. Então, todos esses são pontos que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai falar de uma consultoria, que vai atender uma necessidade específica daquela pessoa, daquele usuário, daquele espaço. Então, isso são algumas informações importantes na hora da gente falar sobre o quarto infantil. Outros pontos também é a questão da iluminação, a ventilação, a iluminação natural principalmente, para que essa criança desenvolva um melhor ciclo circadiano, né? Que ela aproveite melhor a luz natural durante o dia e que o ambiente ele esteja mais escuro e propício, principalmente com uma iluminação artificial amarela, que vai passar subconscientemente para aquela criança que está na hora de dormir. Vai dando o pôr do sol, né? Quando a gente vai falar no processo de evolução, quando a gente vai falar do nosso espaço, da nossa história como indivíduo social e como que foi feita o período ali das fogueiras, os períodos em que a iluminação ela era feita à base de lampião. Você sempre vai pensar numa luz amarela ao entardecer que vai te preparar para poder ir dormir. Aí funciona da mesma forma nos dias de hoje. Se você tem uma iluminação branca, essa iluminação branca ela tem que ser direcionada e focada para a parte de estudos. Por exemplo, uma bancada, uma escrivaninha onde essa criança ela vai estudar. Iluminação geral do ambiente ou de um abajur que vai ficar do lado da cama tem que ser uma iluminação amarela ou uma iluminação neutra, que é tipo uma luz de meio-dia, e a iluminação amarela é aquela luz do final da tarde e o início da noite que vai preparar essa criança para poder descansar. O ideal também é que não tenha aparelhos de videogame e de televisão nos quartos, porque assim você cria um melhor processo para essa criança e para esse pré-adolescente, esse adolescente, para ele se preparar e não passar muito tempo na frente das telas, né? Você pode incentivar um ambiente de leitura, um ambiente de aprendizado com brinquedos que vai favorecer o desenvolvimento intelectual e cognitivo dessas crianças, mas que você não crie um incentivo ou uma dependência, né, para celular, videogames e telas dentro desse espaço. Os espaços eles têm que ter uma ambiência, né, uma cara desse espaço, uma cara que vai ser, de um modo geral, neutra e que você consiga trabalhar com adereços, com adornos, com acessórios, com brinquedos, com mobiliários móveis que você consiga substituir ao longo do tempo. Primeiro, porque a criança tende a ficar cutucando e acaba quebrando alguma coisa ali com o passar do tempo.
tem menos cuidado do que uma pessoa adulta, né? Ainda não entende a percepção de mobiliário e que ele tem que ser durável, e também não tem uma percepção de valor, de custos, né? Então, você tem que entender isso como adulto e passar para essa criança também a importância disso no desenvolvimento dela, mas que você coloque objetos ali que consigam ser substituídos, porque a gente passa por fases. Tem fases que a gente gosta de azul e rosa, verde e amarelo, a gente entra naquela parte da pré-adolescência ali, geralmente, que é uma pessoa um pouco mais revoltadinha, que pelo menos nos anos 2000 você passava por aquela fase um pouco gótica, emo, que você só usava preto, né? Hoje em dia, não sei nessa nova geração como que tá essa questão das cores, mas geralmente você passa por um período ali monocromático, onde você vai variar entre uma ou duas cores, geralmente o preto e o branco. Depois você vai mudando, vai passando pela adolescência, vai crescendo, vai mudando o seu estilo, passa por um floral, passa pro preto, branco e fende, né? Que você vai passar pelo bege, pelo cinza. Mas em cada período da nossa história, a gente tem uma cor que vai nos representar. E geralmente na infância é o azul, o rosa, o verde e o amarelo. Tem crianças que gostam de vermelho, tem crianças que gostam do roxo. Mas geralmente fica dentro dessa escala baixa de vibração. São cores que vibram muito, mas a escala cromática dela é reduzida e você não tem uma variação muito grande de cores nesse primeiro momento. Isso é muito, muito cultural também, né? Mas a gente tem esses pontos principais que a gente consegue abordar só nessa introdução do que seria a consultoria para esses espaços. Mas se você quer ver mais conteúdo como esses, se tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários, pode curtir, pode compartilhar, ativar as notificações também, porque aí você recebe sempre em primeira mão. E os próximos vídeos, como eu falei, vai ser sobre quarto de meninos e quarto de meninas e quarto de bebê, os principais pontos que a gente analisa quando vai fazer uma consultoria desses ambientes. Manda para um amigo que precisa ver esse vídeo também e se inscreve no canal para você ficar sempre atualizado dos conteúdos. Por hoje é só. Tchau!